E eu tenho uma palavra, vigília de oração. Eu tenho dois textos aqui, não vou comer muito tempo, não, mas é interessante porque são duas respostas de oração muito tremendas, tá? Abra a sua Bíblia aí em capítulo 1 de Lucas. Lucas. E olha que coisa linda. A primeira é Zacarias, o anúncio. Zacarias recebe, servo do Deus vivo, está ali servindo ao Senhor na casa do Senhor, e ele recebe a resposta de sua oração. Eu gostaria de iniciar falando isso. E depois nós vamos para o livro a Epístola de Atos, né? Atos dos Apóstolos, nós vamos ver. E vamos dar uma olhadinha também em outra oração respondida. Mas vamos a essa oração, a oração de Zacarias, né? A resposta de Deus para Zacarias. Versículo de número 11, diz assim: ele estava responsável por oferecer incenso ao Senhor no Santo dos Santos. E no versículo 11, do capítulo 11 de Lucas, diz o seguinte: então, foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e grande temor dominou completamente. Ele ficou totalmente atônito de tal visão. Entretanto, o anjo lhe perguntou, lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua oração ou súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, dará à luz a um filho, e tu lhe chamarás o nome de João. Ele te será motivo de grande alegria e regozijo. Muitos se alegrarão em seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Jamais beberá vinho ou bebida forte, nem qualquer outra tipo de bebida fermentada. Será pleno, cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Olha a promessa para Zacarias. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito do poder que estava sobre Elias. E o propósito de fazer, preste atenção à obra, ao coração dos pais aos filhos e a obediência, a sabedoria dos justos deixou em um povo preparado para o Senhor. O caminho do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, que é a versão internacional. Então Zacarias perguntou: porque como poderia certificar-me disso? Como é que eu posso ter certeza disso? Pois sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Aí o anjo respondeu a ele, disse: sou Gabriel, aquele que assiste está à presença do Deus Todo-Poderoso. E foi encarregado de te enviar para falar e transmitir estas coisas, essas boas notícias ou boas novas. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venhas a ocorrer tudo quanto receberes. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirá. Agora vamos, olha que coisa tremenda. Vamos para o capítulo de número, porque minha vista é um pouco ruim. Vamos a Atos 1, Atos capítulo 12. E olha que coisa linda ele está dizendo aqui. É outra oração, outra resposta de oração, pedido de oração. Diz que Pedro, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele foi preso, né? Prenderam a Tiago e mataram, né, irmão de João. E isso pareceu aos olhos, ao fio da espada, né? E o que é interessante, meus irmãos, é que eles resolveram também prender a Pedro, e agradou aos judeus fazerem isso. E prenderam Pedro durante a festa dos pães asmos. Versículo 4.
e, prendendo, mandou que fossem jogados no cárcere. E olha, presta atenção, ele disse que foi colocado no cárcere, mas não somente isso, mas ele tinha um objetivo, Herodes, era matar a Pedro no dia da Páscoa. Após a Páscoa, ele seria sacrificado. Assim, Pedro estava, preste muita atenção, detido no cárcere, mas a igreja fazia fervorosa oração ao seu favor. Aleluia. Fervorosa oração ao seu favor. São dois textos que falam de oração. Uma oração aos olhos, ao entendimento, mesmo ele sendo um homem de Deus, que era Zacarias, né? Homem de Deus, servindo ao Senhor na casa do Senhor. E é interessante notarmos, irmãos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como ele falou ao meu coração. Ele nos trouxe essa palavra, o Espírito Santo. E o que é interessante é que Zacarias, dado o momento, quando ele vê a presença do anjo no altar, ele disse, porque vocês sabem muito bem, já estudaram sobre isso, já viram pregações sobre isso, já viram estudos sobre isso. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele levava uma corda presa ao pé, e porque tinha um véu, né? Vocês lembram que tinha um véu? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou do alto a baixo. Então, nós temos hoje livre acesso. Olha a situação, eu gostaria de falar dos dois panoramas. O primeiro panorama é o panorama que estava inserido Zacarias. Presta atenção, são 400 anos de silêncio, né? Desde Malaquias a essa chegada de João, foram 400 anos nos quais não houve manifestação da voz de Deus, né? Plausível, a vontade de Deus. Então, estavam no meio ali. Muitas coisas surgiram, ideias novas, por conta, né, do possível silêncio. Mas interessante notar, irmãos, que Deus estava preparando algo grande. E Zacarias era um homem de oração, um homem que orou, um homem que entendia, que tinha visto outros casos, como o caso dele e da esposa, acabarem em final feliz, né? Casais que não tinham filhos oravam. E nós vemos vários relatos na Bíblia de exemplos de que Deus abençoou a mulheres já em idade avançada. Nós vemos o próprio Sara e Abraão, nós vemos outros casos também diversos, nós vemos o caso, tantos outros aí, que como Deus abençoou, abriu a madre de mulheres para dar filhos. Mas aqui, no caso específico, irmão, depois de 400 anos, aprove a Deus, no tempo certo, no tempo dele, chegar para um homem chamado Zacarias e dizer a ele que a oração dele tinha sido ouvida. Agora, preste atenção, tem alguns detalhes aí. A oração aos olhos de Zacarias, ele muda o medo, porque ele pensou que ele ia morrer, porque se a oferta não fosse aceita, o sacerdote morria. Mas aí ele muda o medo, do medo para a ironia, para a desconfiança. Quando ele se revela, o anjo, e diz, não tema, não precisa ter medo, você não vai perecer, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Que notícia é essa? Uma notícia que para ele era tardia, meus irmãos, porque ele disse, olha, a tua oração foi ouvida. Amém? Glória a Deus. A tua oração foi ouvida. Aquilo, oxe, meu negócio. Você vai ser pai de um menino notável. Eu quero que você, olha, eu quero que você coloque o nome dele de João, porque ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Olha, ele vai preparar o caminho do Salvador, ele vai fazer proezas no nome do grande que está enviando ele. Mas ele disse, mas espera aí, tem um problema aí. Vou falar com minhas palavras, viu? Está dentro do contexto. Poxa, espera aí, calma aí. A minha oração, eu tenho que me alegrar, minha oração, espera aí. Minha mulher já velha, eu já velho? Poxa, como é que pode ser um negócio desse? Como é que pode? Agora, amados irmãos, e como é que você vai falar? Como é que eu posso saber que você está dizendo? Eu sou Gabriel,
aleluia, que assisto na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora tem uma coisa, você ficar mudo porque você foi incrédulo. Olha só, a situação que aos olhos da primeira oração é uma oração que houve houve incredulidade da parte de Zacarias, parecia piada, né? Oxe, agora que Deus ouviu, agora como tudo achava que perdido, né? Quando tudo, e é praxe de Deus, irmãos, como a gente diz, né? No apagar das luzes, ele está mudo. Nós vemos inúmeros casos que Deus muda a situação. Nós vemos aquele caso que Samaria é cercada e ali o rei está tudo bem, ele está aguentando o seco, mas é interessante quando um homem espiritual ele tem que ter uma visão espiritual, tem que ter uma percepção espiritual do tempo de Deus. Deus é quem manda, ele é Senhor do tempo, ele faz o impossível. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, parece como a de Zacarias, aos olhos de Zacarias. Nós estamos clamando por resposta de Deus. Aí o que a palavra de Deus nos assevera? Que ele faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Veja só, nós é que queremos limitar a ação de Deus, o poder de Deus. Aí Zacarias diz, poxa, ele limitou, porque ele diz assim, eu sou velho, poxa, agora, só faltou dizer isso, agora, depois eu estou velho. Minha mulher está velha. Como é que um negócio desse vai acontecer? Isso, olha, porque você, olha, vai acontecer até que se cumpra essas palavras, que você vai ser pai, você vai ficar mudo, não vai falar, você vai ficar em silêncio para aprender a não duvidar mais do Senhor. Mas tem um outro caso, amados, que é o caso da igreja primitiva, né? A igreja cheia de amor, que está fluindo os dons, Deus manifestando o seu poder, coisas notáveis acontecendo, pessoas sendo tocadas, homens deixando o medo de lado, homens covardes que tinham medo de confessar Jesus, negar Jesus, por causa do Pedro, está lá destemido, preso, não nega, leva uma surra e diz, não vale mais esse nome. E quando eles soltam ele, se importa obedecer a Deus do que aos homens. Um Pedro totalmente transformado, né? Totalmente direcionado por Deus. Mas olha que fato interessante, meus irmãos. Esta igreja que tinha visto tantas proezas do Senhor na vida dos apóstolos, na vida do Senhor Jesus, foram testemunhas oculares, muitos deles, do que o Senhor tinha feito. Viram o Senhor ser levado ao céu numa nuvem. Viram tudo isso, a Bíblia diz que tinham cerca de 500 irmãos. Eu creio que muitos desses irmãos estavam aí nesse momento, dessa intercessão, em favor de Pedro. E sabendo todos os planos que Deus tinha, as promessas de Deus, qual é a promessa de quê? De ir para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E parece que os planos de Deus iam acabar ali. E a igreja estava assim. A Bíblia diz que ele foi preso, e não foi preso de qualquer forma. Ele foi preso com 4 guardas de 4 homens. São 16 homens, meus amados. Essa guarda interior que guardava Pedro tinha 2 homens algemados a ele. Aleluia. E o que é interessante, note, está dizendo aqui o texto, mas a igreja fazia fervorosas orações ao seu favor. Persistentes oração ao seu favor. Olha que coisa interessante. Aí, todo mundo orando. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir para Deus mudar a situação, né? Vamos orar. E eu pergunto, irmãos, voltando um pouco para o que eu estava falando sobre o profeta Eliseu, lá em Samaria. Todo mundo estava doido, comendo fezes de pombos, comendo cabeça de jumento, tudo virou, né, caviar, a melhor comida. Cabeça de jumento, fezes de pombo, caríssimo. Aí o profeta, pega o profeta e vamos matá-lo. Eu fico maravilhado com isso. Quando chega para prender, o profeta diz, diga a eles, vamos matar, segura a porta aí. Volte e diga a ele que amanhã, por essas horas, vai ter fartura aqui. Quer dizer, sabe o que aquele homem diz, né? Vocês sabem muito bem. Nem que Deus abrisse a janela do céu. Ele era um homem que não tinha o temor de Deus, o profeta tinha, mas a igreja fazia intercessão, por isso eu estou fazendo aqui mostrando aqui uma coisa. Muitas vezes nós estamos clamando por algo, Deus ouve,
faz, que é praxe de Deus fazer isso, nos surpreender, ele nunca cansa de nos surpreender. Nós nunca vamos deixar nos surpreender, Deus. Por mais visão que você tenha do céu, das promessas de Deus, elas são muito, muito, muito mais do que você pensou, sonhou. E ele diz lá, como ele disse lá em Lamentações, quando o povo estava cativo, bem, seus pensamentos que têm ao vosso respeito. Não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para dar o fim a qual vocês estão desejando. Mas o texto nos desafia em uma coisa muito importante. Ele diz assim, estavam todos reunidos ali orando, aí de repente Deus ouviu a oração deles. Senhor, faz o impossível. Quando nós estamos orando igual a igreja primitiva ali naquele momento, Pedro, Senhor, é impossível. Ó Deus, não tem saída, Senhor. E de repente, o Senhor manda o seu anjo. Pedro está lá e de repente, acorda, Pedro, veste-te, calça-te, coloca a tua capa e me segue. Aleluia. Aí já pensou aquelas... Aí primeiro as cadeias já caem dos pés. Esse é liberto. As portas vão abrindo, a Bíblia diz que automaticamente até chegar no portão. Ao chegar no portão, o portão se abre e ele se encontra lá do outro lado. E quando chega do outro lado, irmão, ele se dá conta porque o anjo se aparta dele. Ele disse, agora reconheço que o Senhor mandou o seu anjo, aleluia. Aí, para onde é que Pedro vai? Pedro vai na casa que estava sendo feita, incessantes, orações fervorosas a seu respeito, e bate na porta. Quem é? Pedro. Uma moça chamada Ruth, vai chamar, você sabe da história. E o que é espantoso é que tem um engraçadinho aí, mais ou menos, tá vendo? Tem alguém brincando com a gente aí, tem alguém dizendo aí que é Pedro, que negócio é esse? Eles sabiam, irmãos. O interessante é isso. Nós oramos, notamos as dificuldades, somos desafiados. Esse é o que é maravilhoso. O maior desafio é o que Deus disse a Abacuque. Abacuque vivia num cenário como nós estamos vivendo, de libertinagem, de violência, de tanta iniquidade, meus irmãos. Mas ele se posicionou e disse, vou me colocar na torre de vigia e vou ver o que Deus quer para mim. Aí Deus falou e disse, olha, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E ele continua dizendo o seguinte, que é maravilhoso. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Porque ele diz assim, o meu justo, né? Ele primeiro fala sobre o comportamento ímpio, que não pode ser um comportamento cristão, do servo do Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que crê nas suas promessas, que vê a sua ação a seu respeito. É maravilhoso quando ele diz assim, olha o ímpio, Deus mandando ele, olha o ímpio, a sua alma não é reta nele, mas ele faz, aí ele mostra, mas o meu justo, ele viverá pela sua fé. Ele é direcionado, ele é capacitado, ele é habilitado, ele é fortalecido, ele é impactado, ele é avivado pela sua fé, ele é direcionado pela sua fé, meus amados irmãos. O que é mais extraordinário ainda vai começar agora, é que quando, meus amados irmãos, ele chega, influencia Paulo a escrever lá em Romanos a justificação pela fé. Olha, alguém que se portou na torre de vigia para ver o que Deus tinha, para Deus mudar o quadro, e diz, olha, está vendo tudo isso aí? Esse deve ser o comportamento ímpio, mas o comportamento justo é diferente, ele vive pela sua fé. Aí, o que é mais lindo é quando ele começa agora a dizer, ele influencia Paulo para escrever sobre a justificação pela fé. Como está escrito, né, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, o meu justo, ele viverá pela sua fé. Agora ele vai mais adiante, meus amados, porque o que fico maravilhado é que esta palavra ainda continua viajando e chega a Martim Lutero, hein? Aleluia! Há 1.500 anos atrás, glória a Deus, e ele entendeu que o justo, ele é justificado, ele é impulsionado, ele é direcionado pela sua fé, ele viverá pela sua fé, ele é salvo pela sua fé que conduz a Cristo. Aleluia! E o que é mais lindo, irmãos, é que influenciou, e hoje estamos aqui, porque Abacuque estava lá, influenciou Paulo influenciou toda uma geração, e vai influenciar o monge Martim Lutero, que se rende aos pés do Senhor.
E aqui esta igreja que tem visto tanto poder de Deus, nós vimos uma coisa interessante, uma oração que aparentemente tinha uma expectativa de tempo. O tempo chegou, a idade chegou, as regras da mulher, né, foram embora, todos os planos foram embora, quando no apagar das luzes, tudo sem nenhuma esperança, a tua oração foi ouvida. Aí já no outro, o pessoal que está, vamos orar, vamos clamar, e quando Deus faz o impossível, irmãos, nas duas coisas houve o impossível de Deus. Amém? Nas duas, o impossível. Antes do véu ser rasgado. Aí existia alguém, Zacarias estava ali para interceder pelo povo, para levar incenso ao povo. Nós estamos vendo pessoas agora que estão obedecendo. O véu do templo rasgou do alto a baixo, e eles já podem ir ao Santo dos Santos, e eles podem, em nome de Jesus, como ele disse, vocês orarão, Pai, em meu nome, meu Pai vai ouvir. Eles estão ali clamando, o propósito é santo, é maravilhoso. E quando Deus opera poderosamente, eficazmente, eles também duvidam. É brincadeira. Não é brincadeira, irmãos. Em tudo isso, nós vemos uma coisa, irmãos, a soberania de Deus. Né? Tem uma música que é tocada, acho linda a música. És Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto e de longe. Ele é Deus de já, é Deus de amanhã. Ele é quem determina os tempos, as épocas. Não foi isso que ele disse ao jovem que estava esperando e perseverando em oração, chamado Daniel. Daniel, homem muito amado. Desde que você dobrou seus joelhos, tua oração estava sendo ouvida, Daniel. Aleluia. E ele diz claramente, irmãos, a Daniel, ele é quem coloca reis no poder e tira reis do poder. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Nós vimos uma primeira oração. Todas as pessoas tinham intimidade e tinham uma dedicação ao Senhor. E como nós temos aqui, não tinham, na verdade, antes do templo, né? No templo antigo, só ele entrava, mas agora eles estavam lá, porque eles entenderam, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aquele clamor da igreja subiu como incenso. Deus ouviu, libertou a Pedro de forma impactante, sobrenatural. A mesma coisa foi a oração de Zacarias no tempo, não no tempo dele, mas no tempo de Deus. É isso que tem que motivar a nossa oração. Não importa o quanto dure, não importa se para os nossos olhos está distante. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. O plano a respeito do filho que Deus tinha para Zacarias era bem maior do que dele. Deus tinha um plano de edificar alguém que abriu o caminho do Salvador, alguém que levaria muitas vidas, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura de Deus? Arrependei-vos, raça de víboras. E ali as pessoas se convertiam, se entregavam. E que é lindo em tudo isso, meus irmãos. Tudo isso são orações que são feitas. E eu gostaria de sua oração, talvez você esteja querendo esmorecer na sua fé, na sua perseverança de oração. Não faça isso. Ore, porque eu sou fruto de oração. Eu sou um milagre. Como também você tem uma história de milagre. Nossa história está dividida como a história secular, antes e depois de Jesus, de Cristo. Só que a nossa é espiritual. Aleluia. A palavra diz que ele nos tirou de um lugar escorregadio e nos colocou os pés sobre uma rocha. Não escorregaremos, estaremos firmes. E a minha gratidão a Deus por a vida de cada um. Que nós possamos ter esse ânimo sempre em nossos corações. Ele é Deus de perto, Deus de longe. Ele é Deus de amanhã. Você está querendo hoje, ele vai amanhã, porque ele tem o melhor para você. A resposta de Zacarias foi muito mais do que eles pensavam. É nas impossibilidades. Guarde esse seu problema no seu coração. São nas nossas impossibilidades. É isso que Paulo diz. Quando eu penso que estou fraco, aí eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aconteceu com Zacarias, irmão. Eu sou velho, minha mulher é velha. Isso não é problema para Deus. Aquele que disse, faça e se fez, irmãos. Ele tem poder para conduzir, para dar vitória, para mudar o quadro. Seja na história do nosso país, que precisamos muito. É uma loucura aí que nós vemos, as pessoas correndo atrás dos homens
esquecendo de correr. Até homens de Deus correndo atrás de homens. Nós precisamos correr aos pés do Senhor, porque dele vem a melhor resposta, a melhor saída. A minha gratidão a Deus e dizer sempre que não haja incredulidade, nem o que nós estamos falando para hoje. Se Deus pode responder amanhã, irmãos, pode responder agora. Você pode receber uma ligação e dizer, olha, aconteceu. Vocês estão entendendo? Como também pode dizer, esperar, mas se preocupe, irmãos. Não vai ser menos impactante, não vai ser menos providencial, não vai diminuir nada, pelo contrário. Em todas e qualquer circunstância, por isso que Paulo diz, você está contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Em todas as coisas somos mais que vencedores. Essa é a resposta de Deus às orações. Seja, tudo é no tempo dele. Se alegre, a sua oração foi ouvida. Ei, abra uma porta. Deus ouviu a oração. Eu estou aqui, você me pediu para me ser liberto? Eu estou aqui. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abra a nossa mente e que nós possamos viver pela fé. Não devemos ter medo de governos. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Não foi isso que foi dito a Nabucodonosor? Nabucodonosor, ninguém pode subjugar o reino que virá depois de todos. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Amém? De um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. A minha gratidão a Cristo, a todos vocês que estão, e que Deus esteja presente nas nossas vidas, através de nossas vidas, motivando e apontando o caminho para o céu. Um abraço fraterno, foi um prazer estar com vocês, viu? Amém. Paz, Senhor.